Boa tarde, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas à nossa live Enraizadas em Deus. Glória a Deus pela sua vida, obrigada por você estar nessa tarde comigo. Você que está entrando aqui, eu quero saber da onde você é, da onde você está me assistindo. Se é a primeira vez aqui nessa live, eu quero conhecer você. Então digita aí o seu nome, da onde você é e se é a primeira vez que você está me assistindo aqui. Tá bom, a paz, Raquel? Tudo bem com você, querida? Seja bem-vinda. Hoje o tema da nossa live é Enraizadas em Deus. Nós vamos saber o que é ser uma mulher enraizada em Deus, qual que é o processo de crescimento espiritual, tá bom? Então, você que tá aqui, já envia essa live para mais mulheres, tá bom? Para elas também virem aprender com a gente o que é ser uma mulher enraizada em Deus. A Cris Lira de Manaus, seja bem-vinda, Cris. A Lili de Juiz de Fora, Minas Gerais, seja bem-vinda. Solange Sou do Rio de Janeiro, primeira vez, seja bem-vinda, Sol. A Érica de Fortaleza, seja bem-vinda. Boa tarde, paz do Senhor. Me chamo Lucelena e sou do Recife. Seja muito bem-vinda. Natália de Flórida, primeira vez na live. Que legal, Natália. Seja bem-vinda. A Fábia de Fortaleza. Vão mandando aí da onde vocês são. A Andréia de Paraupebas, Pará. Seja bem-vinda, Andréia. A Érica de Três Lagoas. Michele da Bahia, seja bem-vinda. A Fernanda do Recife. A Romilda de Fortaleza. A Mayra de São Paulo. Que legal, mulheres de todo o Brasil aqui. Que bênção, a Ju de Florianópolis. A Aline de Pesqueira. Pesqueira é Pernambuco? A Gabriela dos Estados Unidos. A Mônica de São Paulo, capital. A Flávia de Brasília. Romildo da Fortaleza. Que bênção ter vocês aqui comigo. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por você estar numa tarde, né, de terça-feira aqui para ouvir uma palavra, para se alimentar do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é o tema Enraizadas em Deus, né? Pensei nesse nome esses dias para um grupo de mulheres enraizadas em Deus. É lindo esse nome. Adorei esse nome, é maravilhoso. Tem um significado muito profundo, eu gosto. A Nayane de Toritama, Pernambuco também. Vanilde de Lençóis Paulista, São Paulo, seja bem-vinda. Letícia de São Luís do Maranhão. Oi, Paola, paz do Senhor. Raiane, boa tarde. Seja bem-vinda. Feriado aqui no sul, dia do gaúcho. Ai, que legal, é feriado ali. Então vocês estão tranquilas aí no sul, estão descansando. Ótimo dia de descanso para vocês. A Raiane de Natal. Que legal. Ó, Alessia, falo da Suíça. Aqui já são 20 horas e 36 minutos. Uau, Alessia, que bacana. Seja bem-vinda aqui. Que legal ter você aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Por que esse tema, Lidiane, enraizadas em Deus? Eu gosto muito de fazer essa analogia da nossa vida espiritual com o crescimento de uma planta. Tem tudo a ver, tudo a ver. Sabe que eu moro em Maringá, né? Vocês estão falando aí da cidade de vocês. Eu moro em Maringá, no Paraná. Moro aqui há 8 anos já. Eu sou paranaense, nasci no Paraná, sou de uma cidade chamada Cornélio Procópio. E há 8 anos eu me mudei aqui para Maringá. E Maringá, ela tem um apelido. Ela é chamada de Cidade Verde. Por que Cidade Verde? Porque ela tem muitas árvores. A cidade toda foi planejada, né, com árvores. É uma cidade planejada. Então, em todos os lugares, no centro da cidade, nos bairros, são plantadas muitas árvores. Foram plantadas muitas árvores. Toda casa na frente tem uma árvore. Toda casa na frente tem uma árvore aqui em Maringá. Acredito que é até
uma questão assim da prefeitura, sabe? Exigir para construir, você tem que ter uma árvore. Então, uma cidade verde mesmo. Quando as fotos aéreas de Maringá mostram isso, né? Tudo verde. E é uma cidade muito bonita. Mas o que acontece aqui em Maringá? Sempre que tem uma chuva muito forte, não precisa chover muito, por muito tempo, mas se a chuva é muito forte, o que acontece com as árvores? Tem muitas árvores que caem, que derrubam fiação, e às vezes a gente fica, né, um dia inteiro sem energia elétrica por conta de queda das árvores, porque aqui tem muita árvore. E quais são as árvores que caem primeiro? Vocês conseguem adivinhar quais são as árvores que caem primeiro quando vem uma tempestade? Quero saber se vocês sabem. Quais as árvores que caem primeiro quando acontece uma tempestade? Vocês sabem me dizer qual árvore cai primeiro quando vem uma tempestade? Eu quero ver a resposta de vocês, se vocês sabem. As com raízes fracas, rasas. Exatamente, Ana. As árvores com raízes que não têm raízes profundas. As árvores sem raízes são as que primeiras caem. E na nossa vida, né, a gente pode fazer essa analogia também. Quando nós não temos raízes, né, profundas em Deus, as tempestades nos derrubam, as tempestades nos abatem. Mas quando nós estamos enraizadas no Senhor, quando nós construímos um sistema de raízes profundas em Deus, pode vir tempestade, pode vir ventos fortes, né? Que a gente permanece em pé. A gente pode até envergar, mas a gente permanece em pé. O meu vizinho tem uma árvore super enorme, daqueles pinheiros, sabe? E quando tem as tempestades, o pinheiro faz assim, ó, balança de um lado pro outro, mas ele não quebra. Ele não quebra. Ele tem uma raiz muito forte. Não, era por conta das raízes. As árvores que não têm raízes profundas são as que caem mais rápido. Raiz não estão firmadas, temos que ser como o bambu chinês. Ah, é verdade, o bambu, né? Tem essa história do bambu, essa analogia do bambu, que ele até enverga, mas ele não é cortado. Então, nós precisamos, a palmeira também, Flávia, nós precisamos ser enraizadas em Deus, ter essas raízes profundas no Senhor, né? E hoje eu vou falar para vocês, né, como ter essa raiz profunda, né? Como estabelecer esse sistema de raízes profundas em Deus. Então, se você aí tá com a sua Bíblia, tá bom? Eu quero que você abra aí em Salmos, no Salmo número 1, no versículo 3. Salmo número 1, no versículo 3. Você tá aí com a sua Bíblia, abre aí Salmo número 1, no versículo 3, pra gente aprender sobre ser enraizadas em Deus. Amém? Abriu? Abriu sua Bíblia aí? Em Salmo 1, no versículo 3, fala assim: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu vou repetir para vocês esse versículo, tá bom? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Queridas, toda a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia é possível de ser vivido, é possível de ser praticado. E isso é algo que nós precisamos entender quando nós estamos lendo a palavra. A Bíblia, ela não é apenas um livro histórico, um livro de histórias. Ele é um livro espiritual, ela é principalmente um livro de promessas. Então, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, nós podemos nos apropriar.
e declarar sobre a nossa vida. Você tem o costume de orar versículos? Você tem o costume de pegar uma palavra e declarar aquela palavra sobre a sua vida? Como que eu posso orar um versículo? Por exemplo, nessa palavra aqui, eu posso orar e dizer: Senhor, me faz como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e que suas folhas não murcham e que tudo que eu faça prospere. É uma forma de nós orarmos. Então, se você tem dificuldade de orar, se às vezes te faltam palavras, anota versículos com promessas e começa a declarar essas promessas em oração pela sua vida, na sua vida. Isso tem um poder muito grande. A palavra, ela é poderosa, né? E isso daqui é uma promessa para nossa vida, que nós, né, quando nós estamos conectadas ao Senhor, quando nós estamos enraizadas em Deus, nós somos como uma árvore que é plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e que as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Então, quando nós estivermos enraizadas e conectadas na fonte de águas vivas, né, nós seremos como essa árvore plantada. Gostou, Paula, da dica? Nós seremos como uma árvore plantada, que dá fruto no tempo certo, que as folhas não murcham e que tudo que faz prospera. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então é isso que nós precisamos entender, né? Assumir, nos apropriar da palavra de Deus, nos apropriar das promessas que o Senhor tem. E essa é uma palavra que eu tenho orado, né, já há um tempo. Eu tenho orado sobre essa palavra, sabe? Houve um tempo na minha vida em que eu tinha alguns sonhos frustrados. E quando eu li isso daqui na Bíblia, isso ardeu no meu coração. E eu vi que isso era uma promessa de Deus para minha vida. E eu comecei a orar essa palavra e a declarar isso na minha vida. A declarar que eu seria como essa árvore, que no tempo certo dá fruto, que a folha não murcha e que tudo que faz prospera. Então comece a declarar isso sobre a sua vida também. E quando a gente analisa o processo de crescimento de uma planta, é muito semelhante ao nosso crescimento espiritual. Aliás, Deus é perfeito na sua criação, né? Tá tudo conectado. É maravilhoso quando a gente vê que existem ensinamentos na natureza. E se existem ensinamentos nos comportamentos dos animais. Hoje eu postei sobre a corça, né? Como analisar o comportamento da corça nos ensina sobre a nossa vida espiritual. E quando nós analisamos o processo de crescimento de uma planta, isso se assemelha muito ao nosso crescimento espiritual. Por quê? Como que é o crescimento de uma planta? A planta, como que começa a planta, né? A planta começa com a sementinha plantada num solo fértil, né? E Jesus conta sobre a parábola do semeador, né? Que quando a semente é plantada num solo fértil, ou seja, num coração fértil, num coração quebrantado, né? Aquilo floresce, aquilo dá frutos. Então, a nossa vida espiritual é assim. Um dia uma sementinha foi plantada no seu coração, a sementinha da palavra de Deus foi plantada no seu coração, né? E porque o seu coração estava pronto, porque o seu coração estava arado, né? Porque o seu coração era uma terra fértil, aquilo prosperou, aquilo nasceu, floresceu dentro do seu coração. Amém? Só que o que acontece, né? Você sabia que antes de uma planta crescer para cima, ela cresce para dentro? Para dentro. Nossa, hoje tá difícil a minha dicção, mulher. Hoje tá difícil. Antes de uma árvore crescer para cima, ela cresce para dentro. Antes de crescer o caule, antes de crescer as flores, as folhas, antes de florescer, antes de dar frutos, a planta cresce para dentro. A planta cresce nas suas raízes. Então, primeiro, a planta, ela cria um sistema de raízes profundas, porque ela precisa se alimentar, ela precisa se nutrir com os nutrientes da terra, com a chuva que rega, para depois ela crescer,
para depois ela prosperar e aparecer. Então, quando você vê uma árvore bonita, uma árvore frutífera, uma árvore florida, você pode ter certeza que a raiz dela é muito maior do que aquilo que você vê. Então, quando você vê uma árvore grande, você pode imaginar o tamanho da raiz que aquela árvore tem. Porque primeiro ela cresce no secreto. Ela cresce no oculto para depois dar frutos. E é assim que funciona o nosso processo de crescimento espiritual. É um processo, primeiro, de crescer no secreto, de estabelecer um sistema de raízes profundas, de nos alimentar da presença do Senhor, nos alimentar da sua palavra, para depois dar frutos, para depois florescer, para depois aparecer as nossas folhas. Então, tudo começa primeiro no secreto. O que acontece muitas vezes? A gente, na nossa ansiedade, quer pular etapas. Não é verdade? Quando a gente se converte, a gente fica naquela ânsia, né? De querer servir, de querer fazer, né? De querer estar, né? Falando de Jesus para outras pessoas. Isso não tem nada de errado. É maravilhoso, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu me sentia tão feliz, tão realizada, tão plena, que eu queria que todas as pessoas vivessem aquilo, né? Sentissem o amor que eu sentia na minha vida. Mas o que acontecia? Eu não tinha maturidade ainda para falar de Jesus para as pessoas, para conversar com as pessoas. Eu não tinha sabedoria, né? E muitas vezes eu errava na minha forma de falar, né? Na minha forma de abordar as pessoas, né? Parecia para algumas pessoas até uma fanática religiosa. Por quê? Porque eu ainda não tinha sabedoria, eu ainda não estava pronta, eu ainda não tinha um sistema de raízes profundas em Deus. E aí é o que acontece, né, mulher? A pessoa que não tem um sistema de raízes profundas, a tempestade derruba, né? A tempestade destrói. Então, é importante você entender que antes de você dar frutos, antes de você florescer, antes de fazer, vem o ser. É algo que eu sempre tô falando para vocês aqui, né? Que antes do fazer vem o ser. Então, a gente precisa se preocupar primeiramente em ter essas raízes profundas em Deus. Essa palavra que eu tô dando para vocês hoje, que eu tô aqui ministrando para vocês, ela é baseada nesse livro aqui, Enraizado. Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Esse livro foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida, porque ele veio até as minhas mãos exatamente no momento em que eu estava com esse sentimento de ser uma árvore seca. Que é inclusive um testemunho que eu postei para vocês. Lá nos meus destaques tem esse testemunho. Eu tava me sentindo desse jeito, sabe? Como uma árvore seca, uma árvore que tudo que faz, que nada prospera, sabe? Que tudo que eu fazia parecia que não ia pra frente, a minha célula não ia pra frente, né? Aquilo que eu fazia, que eu tentava fazer pro Senhor, não dava certo, né? E quando eu li esse livro, eu entendi que eu tinha uma ansiedade que não era bom. Eu tinha uma ansiedade em servir ao Senhor, mas eu não estava preocupada em estabelecer raízes. E que precisa ter esse processo. Primeiro você precisa estabelecer raízes, para depois dar frutos, para depois transbordar na vida das pessoas. Porque como você vai transbordar aquilo que você não tem? Não tem como transbordar na vida do outro aquilo que você não tem, né? Porque quando a gente se coloca, né, para fazer a obra de Deus, é muito desafiador, né? Tira a gente da zona de conforto. Muitas vezes nós somos confrontadas, muitas vezes ficamos desanimadas, né? Mas então, se a gente não tiver raízes profundas, a gente acaba desanimando, a gente acaba desistindo, a gente acaba sendo enganada pelas mentiras do inimigo. É o enraizado. É esse aqui, ó, Enraizado, tá? É do Benin Libischer. Eu acho que é assim que enraizado, Paula, enraizado, tá bom? Então, esse livro, ele conta como que Deus construiu um sistema de raízes em Davi.
né? Porque vocês sabem, né? Do dia que Davi foi ungido rei de Israel até ele ser coroado, levaram muitos anos. E Davi passou por vários processos em Deus até se estabelecer como rei. Então esse livro ele analisa isso e ele mostra como Deus criou raízes profundas em Davi. Tanto que Davi, apesar de ter cometido muitos erros, ele morreu, né, servindo ao Senhor. Ele nunca negou a sua fé, né? Ele nunca adorou outros deuses, ele sempre permaneceu, né, buscando ao Senhor, buscando a Deus. Ele não era um homem perfeito, ele cometeu muitos erros graves, mas ele nunca caiu no engano de adorar outros deuses ou negar a sua fé. Ele foi um rei que foi fiel a Deus até o final da sua vida, né? Por isso que Deus fez aquela promessa linda para o rei Davi, que seria da descendência dele, né? O rei, o Messias. Então, mulher, nós precisamos ter essa preocupação com a nossa vida espiritual, em ser construídas primeiro no secreto. E esse é um grande erro que nós cometemos. Nós queremos florescer, nós queremos dar frutos sem ter raízes no secreto, sem nos nutrir no secreto. E essa é a maior preocupação que nós temos que ter, né? Porque é no secreto que nós somos preparadas, que nós somos moldadas, que nós somos tratadas pelo Senhor, que nós somos forjadas para viver o propósito e o chamado dele para as nossas vidas, né? Não adianta você querer dar fruto. Você pode até frutificar, né? Você pode até dar algum resultado, mas não é um resultado que dure, não é um resultado que permaneça. E o Senhor, ele te chama a dar frutos que permanecem, a dar frutos que sejam eternos, amém? Que ecoem na eternidade, né? Mas afinal de contas, Lidiane, eu sempre gosto de falar sobre isso. O que é dar fruto? Afinal de contas, o que é dar fruto, né? E eu falo para vocês que por muito tempo, por que eu falo que eu me senti uma árvore seca? Porque eu confundia fruto com resultado. E fruto não é resultado. Vocês entendem? Fruto não é resultado. Fruto, os meus frutos não é o número de seguidores que eu tenho aqui no Instagram. Fruto não é o número de mulheres que tá aqui nessa live. Fruto não é o número de curtidas. Fruto não é isso. Fruto não é isso. Isso são números, isso são resultados. E os resultados são passageiros. O que fica, o que é eterno e o que o Senhor quer de nós são frutos. E esses frutos nós só vamos conseguir se nós tivermos raízes profundas no secreto. Se nós formos realmente mulheres enraizadas em Deus. Amém? Tô me sentindo a pura figueira. Cara, deixa eu te falar, não é assim que Deus enxerga você. Talvez você se enxergue como uma figueira porque você está confundindo frutos com resultados, assim como eu confundia também. Mas o Senhor me deu entendimento sobre o que é ser uma mulher frutífera, e eu quero ensinar isso para vocês hoje também, tá bom? Além de ensinar vocês sobre o que é ser uma mulher enraizada em Deus, eu quero ensinar vocês sobre o que é realmente ser uma mulher frutífera, tá bom? Lá em João 15, né, a partir do versículo 1, fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, qual que é o segredo para ser uma mulher frutífera? É permanecer. Permanecer em Deus, permanecer conectada a Jesus. Sem isso, nós não seremos frutíferas. Sem isso, nós não daremos frutos. O nome do livro é Enraizado, tá bom? Então, aqui Jesus está dizendo, qual que é o segredo? Né? A nossa raiz não pode ser
superficial e sim profunda, pois mesmo ao cheiro das águas brotará sempre. Amém, exatamente isso, né? Então, Jesus está dizendo aqui, qual que é o segredo, né, para sermos frutíferas? O segredo é permanecer. O segredo é permanecer nele, porque nós, em nós mesmos, não damos fruto. Assim como um ramo, né, sozinho não pode dar fruto se ele não estiver conectado à videira, nós também não daremos frutos se nós não estivermos conectadas ao Senhor Jesus. E é uma palavra que gera um temor na gente, porque diz assim, que todo ramo que não dá fruto, estando nele, não dá fruto, ele corta. Mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, olha só, né? Toda aquela pessoa que não dá fruto é cortada, mas aquela que dá fruto é podada, ou seja, é tratada, é cuidada para que dê mais fruto ainda, né? E muitas vezes, mulher, nós nos sentimos como árvores cortadas, né? Como ramos cortados, quando na verdade nós estamos sendo podadas. Nós passamos pelo processo de poda do Senhor, né? Pelo processo, né, de ser disciplinada, de ser moldada, de ser forjada, para dar cada vez mais fruto. E é exatamente isso que a Flávia está comentando aqui. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos dar frutos em nós mesmas. Nós precisamos estar conectadas à videira. E aí o segredo é permanecer. O segredo é depender e confiar dessa videira verdadeira, sermos completamente dependentes do Senhor. E um grande erro que a gente comete é confiar na nossa força, confiar na nossa capacidade, né? Confiar no nosso discernimento e não confiar, né? Quando nós temos que realmente confiar em Deus e depender exclusivamente do Senhor Jesus. As pessoas sempre me perguntam assim, Lidiane, como eu posso vencer a minha timidez? Né? Você vence a sua timidez quando você entende que não é sobre você, quando você entende que não é a sua capacidade, a sua inteligência, a sua desenvoltura, né? É o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Quando eu entendi isso, eu percebi, eu consegui me libertar da timidez, de tudo aquilo que travava a minha vida, que bloqueava a minha vida de viver o propósito do Senhor, porque eu era uma mulher muito tímida, né? Estar aqui falando para uma câmera, para 75 mulheres, era impensado para mim, nunca na minha vida que eu ia ter coragem de fazer isso. Mas hoje eu entendo que não é sobre mim, não é o que eu posso fazer, mas aquilo que Deus pode fazer em mim e através de mim. Amém? É isso. Quando você entende que é Deus que faz através de você, que a força vem dele, que a capacidade vem dele, que, né, tudo é dele, ele é a fonte, né, de tudo, né? Isso, o fardo dele é leve, né? Então você não sente mais o peso, você não sente mais o medo, né? Porque o perfeito amor lança fora todo medo, né? Então esse é o segredo para vencer a timidez, você confiar e depender exclusivamente do Senhor e não de você mesma, né? E não das suas capacidades, e não da sua inteligência, e não dos seus talentos, mas daquilo que ele faz. E sabendo que sempre que Deus pedir algo para você fazer, tenha certeza que ele não te deixa sozinha, ele acompanha você, né? Eu tenho certeza que Jesus está aqui do meu lado, segurando a minha mão, né? Comigo, me inspirando e me ajudando a falar com vocês, porque se não fosse ele do meu lado, eu não poderia estar aqui, eu não conseguiria ministrar a palavra para ninguém, eu não conseguiria nem abrir a minha boca se não fosse ele me capacitar, se não fosse ele segurar na minha mão e me encorajar e me fortalecer todos os dias. Amém? Então permaneça na videira. Permaneça na videira verdadeira. Não desista do seu processo com Deus, tá? Pode demorar? Pode. Eu vou falar pra vocês, eu me converti em 2007. Faz 15 anos que eu caminho com Jesus, 15 anos para chegar até aqui.
foi uma longa caminhada, foi um longo processo. Eu espero em nome de Jesus que você não demore 15 anos. Eu espero em nome de Jesus que seu processo seja encurtado, né? Talvez se alguém tivesse me ensinado isso, se alguém tivesse me passado, se eu tivesse tido a oportunidade de aprender com alguém, né, essas lições que eu passo para vocês aqui, talvez o meu processo tivesse sido encurtado. Mas demorou 15 anos esse processo. 15 anos para amadurecer. Mulher, imagina, 15 anos para amadurecer é muito tempo, você não acha? Eu acho muito tempo, mas foi o meu processo, meu processo de crescimento, meu processo de estabelecer raízes, de entender que eu precisava do relacionamento com Deus, que eu não podia abrir mão disso na minha vida, que eu tinha que me alimentar todos os dias, que eu não posso viver sem isso, que não são as pessoas, não são... que a minha fé não pode depender de um lugar físico, a minha fé não pode depender de pessoas, a minha fé não pode depender de líderes, a minha fé tem que depender apenas do meu relacionamento com Deus, porque é isso que vai me estabelecer, porque é isso que vai me fazer permanecer e não abandonar Jesus, a não olhar para trás, é estar realmente conectada a isso. A Alessandra Martins, eu tenho muito medo de pregar, fico insegura, penso que não vou conseguir. Por quê? Você pensa que você não vai conseguir porque você confia só em você. É falta de confiança em Deus, Alessandra. Você precisa confiar nele, naquilo que ele pode fazer pela sua vida, que é ele que te guia. Que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque eu tô com você. Se ele está com você, você não precisa temer, você não precisa ficar insegura, porque não tem a ver com você, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, tem a ver com o que ele faz, e ele escolhe mesmo as pessoas improváveis, ele não escolhe as pessoas super desenvoltas, ele escolhe os improváveis, ele escolhe os tímidos, ele escolhe os inseguros, para quê? Para que isso não seja mérito nosso, mas seja dele, para que a honra e a glória sejam dele, e não nossa. Então ele vai escolher as mulheres improváveis mesmo, as mulheres que têm medo, entendeu? As mulheres que têm medo. Então seja forte, seja corajosa, né? Não tenha medo, confia que ele tá com você o tempo todo. Eu aprendi isso. Eu aprendi que todas as vezes que Deus me pediu alguma coisa e me mandou fazer alguma coisa, ele nunca me abandonou, ele tava lá comigo. Todas as vezes ele tá comigo, todas as vezes ele me dá a direção, todas as vezes ele me dá o entendimento do que eu preciso fazer, né? E eu aprendi a depender de Deus, eu aprendi a confiar em Deus. O que você precisa fazer é estudar, se dedicar ao estudo, porque também, mulher, se você não conhecer a palavra, não tem como ele usar você, né? Vou falar pra vocês, né? Eu recebi uma palavra alguns anos atrás que eu precisava estudar mais a palavra de Deus. E aí aquilo entrou no meu coração e eu realmente, depois daquela palavra, eu me comprometi a estudar a palavra de Deus. E eu comecei a estudar, e a partir do momento em que eu comecei a estudar, Deus começou a me dar palavras, Deus começou a me dar o entendimento, Deus começou a dar revelação, a me mostrar, né, a dar o discernimento e a interpretação da palavra de Deus. Então, aí eu comecei a ministrar a palavra. Então, foi a partir de uma decisão que eu tomei que Deus começou a agir na minha vida. Então, também não é para você simplesmente chegar lá sem se preparar. Se prepare, faça a sua parte, se prepare, estude a palavra de Deus, busque conhecimento, invista em conhecimento, né? Quem procura acha, a gente recebe na medida em que a gente busca também. Então, invista em você, né? Invista em conhecimento da palavra, invista em sabedoria, vai ficar gravado, Ellen. E aí Deus vai usar. Então, quando eu passei a fazer algo novo, que foi estudar a palavra de Deus, Deus começou a fazer algo novo em mim. E esse é o problema da gente. A gente às vezes canta nas igrejas, Senhor, faz algo novo, eu quero viver algo novo. Não tem aquela música, eu quero viver algo novo? Mas o que nós estamos fazendo de novo para viver algo novo, né? Então talvez você só precise fazer algo novo para viver o novo de Deus na sua vida. Talvez Deus só está esperando que você tome uma atitude
que você se mova em direção àquilo que Ele tem para sua vida. Então, como que Deus vai te usar para interceder por outras pessoas, para orar por outras pessoas, se você não ora, se você não investe em tempo de oração? Se Deus tem para você o dom de cura, Ele quer curar pessoas através da sua vida, mas você não investe nisso, você não investe em tempo de oração, né? Deus quer usar a sua boca para ministrar na vida de outras pessoas, mas você não conhece a palavra dele, você não investe em conhecimento da palavra. Então, como Deus vai usar a sua vida se você não se move em direção àquilo que Ele tem para você? Quando eu recebi essa palavra de alguém falando, olha, Deus quer que você estude mais a palavra dele, você precisa se empenhar em estudar a palavra dele, eu recebi aquilo na minha vida e eu passei a estudar a Bíblia. Eu falei, vou estudar, vou ler a Bíblia, vou mergulhar nisso daqui agora, porque Deus tem algo para mim. E a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer. E Deus começou a me dar palavra, eu comecei a ter oportunidade de ministrar coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Né? Por quê? Porque eu obedeci, porque eu entendi que eu precisava fazer algo novo, ter uma atitude nova para viver o novo de Deus. E talvez, mulher, você não está vivendo o novo de Deus porque você não tem uma atitude nova. Porque você não se move em direção àquilo. Nós precisamos nos mover. Amém? Em direção ao Senhor. Eu falo que o milagre acontece se quando nós nos movemos em direção a Jesus, porque Jesus está se movendo em direção a você, mas acontece que às vezes a gente não se move em direção a Ele, e aí quando esse encontro acontece, os milagres acontecem. Amém? Sábado, Samara, sábado eu vou pregar no Congresso de Mulheres. Não sou pregadora, mas ele está me usando há 3 meses atrás. Não tinha nem coragem de... Olha que bênção, Samara. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Olha que bênção. O Senhor está usando você. Olha que... Ai, gente, que coisa linda. É isso que Deus faz, né? Quando a gente nem imagina, quando a gente nem sonha, né? Com algo na nossa vida, o Senhor nos surpreende e nos mostra os nossos dons, os nossos talentos, né? Isso é maravilhoso. E isso é depender do Senhor. Parabéns, Samara. Isso é depender do Senhor. Dependa dele e não das suas próprias habilidades. Se prepare, como eu falei, conheça a palavra, se dedique a buscar o Senhor no secreto, a conhecer a sua palavra, a conhecer a sua vontade, e o Senhor vai usar você poderosamente. E isso não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus faz sobre a sua vida, né? Aquilo que Deus faz através da sua vida, porque Jesus diz, né, que o fardo dele é leve, né? Que o fardo dele é leve, não é pesado, é leve. Por quê? Porque tem a ver com ele, não tem a ver conosco. Esse é o segredo para vencer a timidez, né? Não tinha nada a ver com a palavra, mas acabou surgindo esse tema aqui. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que isso foi uma palavra que alguém recebeu aqui, amém? Ok. Aí tem mulheres aqui dizendo que, Lidiane, tô me sentindo a própria figueira, tô me sentindo seca, tô me sentindo sem frutos. Ok, mas o que são frutos? Afinal de contas, o que são frutos? Igual eu falei pra vocês, fruto é o número aqui que tá 96 mulheres agora. Isso é fruto? Não. Fruto é o número de seguidores que eu tenho no Instagram? Não. A Lei recebeu, glória a Deus. Fruto é o número de curtidas que eu tenho? Fruto é o número de curtidas que eu tenho nos meus posts? Não é isso, não é fruto. O que é fruto? E aí, essa resposta tá na palavra, porque a palavra de Deus tem todas as respostas, né? E tá lá em Gálatas 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Anota aí, Gálatas 5, versículo 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou repetir para você entender. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é ser uma mulher frutífera.
o que é esse fruto do Espírito Santo? É o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Essas daqui são as características, os aspectos do caráter de Jesus Cristo. E quando nós desenvolvemos o relacionamento com Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós buscamos ser enraizadas em Deus, esse é o fruto que nós desenvolvemos. O fruto que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto do caráter transformado. Isso é fruto. Eu gosto muito de uma frase desse livro que eu mostrei para vocês, que o autor fala assim: fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Lindo, né? Vou repetir. Fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Isso é ser uma mulher frutífera, é exalar o bom perfume de Cristo. Ser frutífera é você desenvolver o caráter dele. É quando alguém prova da sua vida e sente gosto de Jesus. Não é resultado, não é números, entendeu? Não é números, é transformação de caráter. Porque, gente, não adianta nada a pessoa tá de domingo a domingo dentro da igreja, se ela não transforma caráter, se ela continua sendo a mesma pessoa sem paciência, a mesma pessoa irada, a mesma pessoa que faz fofoca, a mesma pessoa que julga o outro. Fruto é transformação de caráter. É transformação de caráter. Então, busque desenvolver esse fruto no Senhor. Esqueça os resultados e foque em ter frutos. Eu tô aqui vendo o comentário da irmã, que é Ismarinte, né? Eu não estou tendo mais força, mas você vai continuar não tendo força se você não buscar o Senhor no secreto. Se você não tem força, amada, vai no secreto e só chora. Porque ele lê suas lágrimas. Amém? Não adianta dizer eu não consigo, eu não tenho força. Você precisa se posicionar. Deixa eu te falar, você conhece a história da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher ficou... A palavra diz que aquela mulher teve uma hemorragia por 12 anos. 12 anos. Você acha que essa mulher tinha força para ir tocar as vestes de Jesus? Ela não tinha força. Você consegue imaginar o quanto essa mulher era frágil emocionalmente e fisicamente? E mesmo assim, ela se moveu em direção ao milagre? Ela não tinha força. Essa mulher não tinha força, essa mulher estava destruída fisicamente e emocionalmente. Mas ela juntou a força que ela não tinha, pela fé, e se arrastou no meio da multidão para tocar as vestes de Jesus e foi curada. Então não tem a ver com força. Tem a ver com você se mover. Sair do vitimismo e se mover. Amém? Saia do vitimismo e se mova em direção a Cristo. Mesmo que você vá arrastada, vá. Se você não está sem vontade de cantar, para de cantar. Vai pro secreto primeiro. Talvez o problema foi a falta de raiz. Existem muitas mulheres que estão exaustas e esgotadas em ministérios, porque esqueceram do seu relacionamento com Deus. Porque confundem tempo com Deus com tempo para Deus. A gente só se levanta para servir quando a gente primeiro fica aos pés de Jesus para receber. Jesus ensinou isso para Maria e para Marta. Para Marta, né? Maria estava aos pés de Jesus. Primeiro a gente se alimenta, depois a gente se levanta. Corre para o secreto com Deus. Vai criar raízes profundas nele. Depois você se levanta para servir a ele. Porque senão tem muitas mulheres exaustas, tem muitas mulheres esgotadas que acabam caindo mesmo. Acabam abandonando tudo, chutando balde. Por quê? Porque esquecem do relacionamento com Deus.
Mulher, o fato de você servir na igreja não tem nada a ver com relacionamento com Deus. A igreja a gente vai para servir, mas o nosso secreto é prioridade. Não deixa de buscar. Ah, como que a gente vai... É igual essa taça aqui, ó. Imagina que eu tenho só isso aqui de Deus. Aí eu vou transbordando na vida de vocês. Vou transbordando na vida de vocês, mas não encho mais a taça. O que acontece? Vai esgotar. E quando esgotar, o que vai acontecer? Eu vou cair. Aí eu não tenho mais força, aí eu não tenho mais ânimo, aí eu não tenho mais nada, entendeu? Então, não deixa de se abastecer. Amém? Não deixa de se abastecer. Não deixa de se abastecer. Se você tá esgotada, se você tá cansada, é porque você deixou de se abastecer. Porque a palavra de Deus diz que Ele renova as nossas forças. Ele renova nossas forças. Você só dá e não se enche. Você se esgota. Gente, eu vi tanta mulher, eu vi isso acontecer com tanta mulher que era uma bênção, que era super proativa, que cuidava de várias coisas dentro da igreja, que de repente sumiu, desapareceu. Por quê? Esgotou. Esgotou porque só fez, esqueceu de se abastecer. Esqueceu do principal. E o principal é estar aos pés de Jesus. O principal é se abastecer na presença dele. É verdade, mulher. Então é isso que a gente precisa entender na nossa vida. Sabe? A gente precisa crescer, a gente cresce onde ninguém vê. A gente cresce onde ninguém vê. A gente cresce no secreto. A gente... Aí, ó, pensa em chutar o balde, mas quando eu lembro da vergonha que passei na minha libertação, eu corro ainda mais pra Cristo. Olha só. Então, querida, volte pro secreto, entra no seu quarto. Se você não conseguir orar, só chora e tá tudo bem. Aí, ó, a Salécia Amaral adoeci completamente, tá vendo? Porque esquece de se abastecer. Entendeu? O nosso secreto com Deus é prioridade. A gente não pode negligenciar nosso relacionamento com Ele. Porque senão a gente cai, senão a gente desmorona, né? É Ele que nos abastece, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos mantém de pé. Entendeu? Então é por isso que nós precisamos nos banhar nessas águas correntes todos os dias. Por isso que a gente precisa de relacionamento com Deus. É necessidade. É necessidade, mulher. Senão você cai. Senão a tempestade te derruba. Então não negligencia isso, não. Qual que era o problema de Marta? Marta estava servindo Jesus. Isso era errado? Ela não estava fazendo nada de errado. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela amava Jesus. Ela era amiga de Jesus. Jesus, o que Jesus ensinou para Marta? Que ela estava invertendo a ordem das prioridades. Primeiro ser e depois fazer. Primeiro ser alguém na presença de Deus, estar na presença de Deus, se alimentando de e depois você serve, depois você faz. E se você tiver que escolher entre um e o outro, é melhor receber, é melhor se abastecer. Existem momentos da nossa vida em que a gente tem que se esconder no secreto, ficar quietinha ali debaixo das asas do Senhor, entendeu? Nos nutrir as nossas raízes, para voltar a florescer, para voltar a frutificar. Eu tô falando isso com propriedade, tá? Porque eu passei por isso também. Teve um momento que o Senhor falou, Lidiane, não adianta estar na igreja lá servindo, se no secreto você não me encontra, se no secreto você não tem relacionamento comigo. Então, eu tô falando isso com propriedade. Olha, a Lori, fiquei com depressão, foi terrível. Então, corre pro secreto. Diane, não consigo orar. Dei várias dicas pra vocês na live da terça-feira passada sobre consciência com Deus, tá? Não consigo, não tenho vontade. Não é questão de vontade, é questão de você entender que é melhor pra sua vida, tá? Ah, Lidiane, não tenho tempo. Não é questão de tempo, é prioridade. Não sei orar. Vai pra presença de Deus mesmo se você não conseguir orar. Você só consegue chorar? Então chora. Chora porque ele lê suas lágrimas. Chora porque ele recebe seu choro também.
Gente, nossa, se você chorar na presença de Deus, vai ser cura pra sua vida. Ana não se derramou na presença de Deus? Ana não se derramou na presença de Deus? Como que ela saiu da presença de Deus? A palavra diz que ela saiu e o rosto dela não era mais triste. E ela voltou a comer. E ela voltou a se alegrar. E aí ela foi pra casa, dormiu com o marido e ficou grávida. Mas primeiro Deus curou o quê? O coração. Curou a angústia dela. Pra depois ela receber o milagre. Primeiro ela se derramou. Pra depois ela ser mãe de profeta. Ó, pega a dica. Então não deixa de se abastecer. Amém? E entenda que fruto é transformação de caráter. Não é resultado. Não é número. Não é tamanho de ministério, entendeu? É transformação de caráter. É quando alguém prova da sua vida e sente o gosto de Jesus. Amém? Eu quero responder algumas perguntas de você. Se você tiver alguma pergunta para me fazer, manda aqui nesse pontinho de interrogação aqui embaixo, tá bom? Que eu quero responder algumas perguntas de vocês. A gente tem 7 minutinhos para encerrar a live. Eu quero responder algumas perguntinhas. Se você tiver uma perguntinha, você manda aqui nesse pontinho de interrogação pra gente, tá bom? Alguém tem alguma perguntinha? Isso aí, Paula. Fruto é transformação de caráter. Eu costumo dizer que a maior transformação, o maior milagre que alguém faz, que Jesus faz na vida de alguém, é aquela que ele faz por dentro. É aquilo que acontece aqui dentro. É aquilo que ninguém tem acesso. A Ellen, ansiosa pela Masterclass Mulher Virtuosa. Ellen, eu também estou na expectativa pela Masterclass. Aliás, você que ainda não se inscreveu, na quinta-feira, às 20h07, eu vou dar uma Masterclass sobre a mulher virtuosa. Eu vou falar sobre os 5 passos para você ser uma mulher virtuosa. Se você ainda não fez sua inscrição, clica no link da bio, vai ser tremendo, tá? Eu tô com muita expectativa, tô com frio na barriga. Ontem mesmo eu fui deitar e falei pro meu esposo, será que eu vou dar conta? E aí ele falou assim, você tá assim porque isso tá te tirando da zona de conforto. Toda vez que algo tira a gente da zona do conforto, a gente se sente assim. E é exatamente assim que eu tô me sentindo, sabe? Totalmente como se Jesus estivesse me empurrando para fora da zona de conforto. Mas amém. Não é confortável, mas amém. Vamos lá, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Se você ainda não fez a sua inscrição, tá? Clica ali no link da bio do meu Instagram, tá? Faz sua inscrição, entra no grupo VIP, tá? Porque a aula vai acontecer pelo YouTube, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, pelo YouTube. E aí nós vamos compartilhar o link apenas lá no grupo VIP, tá bom? E aí hoje uma seguidora perguntou se vai ter material para imprimir, estragou a surpresa. Eu vou enviar um resumo da aula para as mulheres que estiverem no grupo VIP, tá bom? Como um presente para vocês, tá? Eu vou mandar um PDF da aula para vocês, tá bom? Vai ser uma benção, vai ser maravilhoso. Eu creio que vai ser um divisor de água, sabe? Eu quero realmente mostrar esse texto para vocês e mostrar que isso não é um peso para você, tá? Mas eu não vou ficar falando muito aqui, senão eu vou acabar dando a aula para vocês antes da Masterclass, tá bom? Quero ensinar só uma coisinha para vocês. Vamos trocar a palavra ansiosa por expectativa? Vamos falar? Vai ser só na quinta-feira, vai ser um dia só, Ellen, essa Masterclass, tá bom? Vamos trocar a palavra ansiosa por expectativa? Amém? Porque a expectativa, ela tem esse sentido de esperar pelo melhor. E a ansiedade é um negócio de sofrer por antecipação. Então, vamos trocar? Eu não falo mais que eu tô ansiosa. Eu sempre falo que eu estou na expectativa, porque eu já sofri muito com ansiedade. Eu era aquela pessoa que imaginava a situação pior e já sofria por antecipação, tá? Então, estou na expectativa. Vai ser às 20h07 na quinta-feira, tá bom? Para você participar da aula, você tem que se inscrever no link da bio e entrar no grupo VIP para ter acesso, tá bom? Tem perguntinhas aqui, deixa eu ver. Por que eu sinto meu corpo estremecer quando me dão uma oportunidade na igreja? Porque
isso te tira da zona de conforto. É igual eu falei, tudo que tira a gente da zona de conforto dá essa sensação de corpo estremecer, de frio na barriga, de expectativa, Então, é por isso, É normal você se sentir assim, mas como eu falei, nós precisamos confiar em Deus, tá? Então, sempre que a gente sai da zona de conforto, a gente se sente assim, sabe? O corpo estremecer. É normal, porque nós somos humanas, Nós somos carne, nós somos humanas, E sentir essa sensação, esses sentimentos é normal, tá bom? Toda vez que eu venho fazer live, eu sinto friozinho na barriga também antes de entrar. Isso daí é normal, isso daí não acaba nunca, tá bom? Então fique tranquila, é normal. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Só consigo entender a Bíblia quando assisto algo tipo um filme retratando o que eu tô lendo. Então, eu sempre indico aqui para vocês que você escolha uma Bíblia na linguagem atual, numa linguagem que você entenda. E hoje a gente tem Bíblias de diversas versões, a gente tem o aplicativo que você pode comparar uma versão com a outra, tá bom? Isso também acontece muitas vezes porque a gente nem sempre tem o hábito da leitura, A leitura A Ellen, queria indicar o livro Esposa e Mãe, tem me ajudado. Ai, que legal, não conheço. Vou procurar esse livro. Obrigada, Ellen, pela dica. Então, o que acontece? Se você não tem o hábito da leitura, você vai ter dificuldade de interpretar qualquer texto, não só a Bíblia, ainda mais a Bíblia, que é um texto que tem se for numa linguagem muito antiga, tá bom? Eu entendo mais a palavra quando assisto um desenho bíblico. Mas é porque às vezes a gente não tem esse hábito da leitura. E a leitura é um hábito que nós podemos desenvolver. Então não desista de ler a palavra de Deus. Não desista, Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda no entendimento da palavra também. Invista numa Bíblia com uma linguagem na língua atual. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a Bíblia que eu dei pro meu esposo, tá vendo? Ela, olha só. Vou mostrar pra vocês, ela olha o tamanho da letra dessa Bíblia. Ela é extra gigante e ela é na linguagem de hoje. Então, gente, é super fácil entender essa Bíblia. Investe numa Bíblia assim que você vai conseguir entender, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu choro muito, sempre quando dobro meus joelhos para orar e arrepios, muitas vezes nem consigo falar. Amém! A Viviane, tô precisando de uma Bíblia assim. Investe numa Bíblia assim, você vai ver a diferença que dá. Ajuda muito. Às vezes eu até consulto essa Bíblia também quando eu fico com dúvida. Amém, Janete, que você chora, que você na presença de Deus, porque eu acredito que ele lê as nossas lágrimas também. Então, eu falo pra vocês, se você só conseguir chorar, então chora. Chora, porque aqui isso lava a nossa alma. Amém? Mas é que para muitas pessoas, Paty, que não tem o hábito da leitura, elas precisam de uma versão dessa, Melhor ler uma versão dessa do que não ler nenhuma Bíblia. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Muita pergunta sobre ler a Bíblia. Me dá sono demais. Me dá sono demais. Sabe por que dá sono, Rosilene? Porque a carne, ela rejeita tudo que confronta ela. Entendeu? Então vai dar sono, você vai se distrair, você não vai conseguir entender. Então a carne vai começar. A Bíblia diz que existe uma luta entre carne e espírito, Então tudo que confronta a carne, ela rejeita, por isso que te dá sono. Mas sabe o que você faz? Você começa a confrontar a carne. Carne, mesmo dando sono, eu vou persistir, eu vou orar, eu não vou desistir, eu não vou desistir de ler a Bíblia, eu vou buscar até conseguir vencer isso, tá? E o Espírito Santo vai te ajudar, pode ter certeza, porque ele é o nosso grande amigo, ele é o nosso grande auxiliador na nossa caminhada cristã.
Ó, Paty, uma versão muito boa a mensagem. Também, Paty, é uma ótima versão para quem tem dificuldade de ler a Bíblia. A Bíblia, a mensagem é escrita de uma forma completamente diferente e muito mais fácil de entendimento também. Eu também recomendo, viu? Ok, vamos para a próxima. Conta um pouco do seu testemunho. Eu vou falar do meu testemunho na Masterclass, tá? Eu vou contar um pouco da minha história lá, tá bom? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história, eu espero vocês na Masterclass, tá? Não vou ficar falando aqui, não. Olha lá, Viviane, quando eu comecei a ler, para não dar sono, eu li ouvindo os áudios junto. Olha só que bacana a dica da Viviane. Fica a dica, né? É tão maravilhoso a gente poder trocar experiências, porque a gente vai aprendendo umas com as outras, né? Aquilo que funcionou para outra pode funcionar para nós também. Então, ó, fica essa dica aí. Ouvir os áudios junto ajuda a gente a não ficar com sono. Olha que legal essa dica. Ó, sobre criatividade também, eu vou contar a minha história do Instagram na Masterclass, tá? Eu vou deixar pra Masterclass isso daqui. Ó, a Flávia, eu travo muito na hora de expressar diante do público. Como conseguir vencer isso? Treinando pro espelho. Flávia, começa a treinar pro espelho, prega pra você primeiro, tá bom? Porque isso vai ajudar você a organizar suas ideias. Porque que acontece? A gente precisa aprender a organizar as nossas ideias, porque a nossa administração, ela tem que ter um começo, meio e fim, para fazer sentido para as pessoas, né? Igual eu fiz aqui, eu fiz um caminho. Eu comecei falando sobre as raízes, né, até chegar nos frutos, tá? Então, a gente precisa fazer esse caminho na nossa administração. E quando você prega para você, ou quando você escreve, né? Outra opção é você escrever a sua administração também, ou aquilo que você vai falar em público. Isso ajuda também a organizar as suas ideias, tá bom? Então, treina primeiro para você, ministra para você, fala para você, tá? O treino ajuda você a vencer isso, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma. Ó, estão me perguntando aqui se eu faço estudo por várias bíblias. Faço. Eu tenho a minha, que é uma ARA, tá? Uma Almeida Revisada Atualizada. Mas eu consulto outras versões, sim. Principalmente para ter o entendimento correto. Então, às vezes eu tenho dúvida em uma passagem que eu acho um pouco confusa, eu vou lá em outra versão e pesquiso em outra versão. Eu uso várias, tá bom? E aí, pra ter um entendimento melhor, tá bom? Mas a minha base é a ARA, a minha Bíblia que eu estou usando hoje, que eu ganhei de presente de aniversário esse ano do meu marido, maravilhoso, é essa daqui, ó. A Bíblia de Toda Mulher, tá bom? Ela é uma Bíblia que tem vários devocionais de várias pastoras, de várias ministras brasileiras, e ela é uma versão ARA. Eu gosto muito dessa versão. É a mesma versão da Bíblia que eu tinha antes, que é a Bíblia da Mulher Virtuosa. Que é essa daqui, ó. Tem gente que coleciona sapato, eu coleciono Bíblia, mulher. Ai, a King James, eu tenho uma King James também, Flávio. Só que a minha King James, eu comprei aquela em espiral. E desmontou a minha Bíblia, gente. Fiquei arrasada. Eu comprei esse ano a Bíblia desmontou. E eu sou uma pessoa que uso muito a Bíblia, então eu viro, né, eu anoto, eu escrevo e tal. E essa não resistiu a mim, essa encadernação não resistiu a mim e desmontou. A Bíblia que eu tinha antes, ela tá bem velhinha aqui, que faz tempo. Todas as minhas Bíblias foi meu esposo que me deu de presente. Ele sabe que eu gosto de ganhar Bíblia, né? E aí, essa daqui é a Bíblia da Mulher Virtuosa. Eu até tive que colocar outra capa nela, porque ela tava bem desgastada. Porque a Bíblia usada é assim, né? Desgasta. Tá sem áudio, gente? Tá sem áudio? Tá sem áudio? Fala pra mim, tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
Não, não tá sem áudio. Não, não está sem áudio. Está certo? Tá não? Ótimo. Ai, que susto. Falaram que não tá, que tava sem áudio e me assustei agora. Ok. Ó, então essa daqui é a Bíblia da Mulher Virtuosa, tá? Todas as minhas Bíblias é meu marido que me dá. Porque ele sabe que eu gosto de ganhar Bíblia. Aí, essa daqui, eu até coloquei essa capa aqui, porque ela é aquela capa emborrachada. Gente, aquela capa emborrachada... Olha, não compra Bíblia com capa emborrachada, mulher, porque aquilo aí desgasta muito. Desgasta demais, tá? Então, acaba... E eu que uso muito a Bíblia, né? As minhas destroem. As minhas se desfazem. Essa daqui, ela é muito legal, essa Bíblia da Mulher Virtuosa. Eu também indico pra quem quer, porque ela tem explicações. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, por exemplo, o livro de Romanos, tá vendo? Traz um resumo sobre o livro de Romanos, o contexto do livro. E aí, aqui nas notas de rodapé, tá vendo? Traz as explicações das passagens, então ajuda bastante o entendimento. Eu também recomendo. Essa também é uma ARA, tá bom? É uma versão ARA. Eu tenho a King James, que eu comprei esse ano, mas que desmontou. Desfez, não resistiu a mim. Ela não sobreviveu a mim, porque eu uso muito, né, mulher? Você sabe, eu uso muito. Então, tem que ser uma Bíblia muito resistente. Amém, mulher? Passou o tempo da nossa live, tá bom? Quero dizer pra você não perder a nossa Masterclass na quinta-feira, tá bom? Às 20h30, eu espero vocês. Não ansiosa, mas com muita expectativa, tá bom? Porque eu preparei realmente um conteúdo muito especial para vocês, para essa live, tá bom? Sobre a mulher virtuosa. E eu espero você, se você ainda não fez a sua inscrição, por favor, faça no link da bio, tá? E esteja comigo na quinta-feira. Quem aqui já fez a sua inscrição? Ó, eu vou responder mais uma pergunta aqui, porque eu não aguento. Tenho dificuldade na busca, me sinto fraca, sem vontade de buscar. Como me ajudar nisso? Ellen, que eu falei na última live da terça-feira. Não é uma questão da gente sentir vontade. Porque se a gente esperar a nossa carne sentir vontade de buscar Deus e de ler a Bíblia, a gente não vai ter vontade nunca. Porque a verdade é que eu não tenho vontade de ler a Bíblia e de orar todos os dias, tá bom? A gente não tem vontade mesmo. Eu até falei na última live, né? Minha vontade é ficar o dia inteiro no sofá assistindo Netflix. Não dá vontade? Minha carne que é isso, quer só assistir série, quer só assistir filme. Mas a gente precisa entender que o que é melhor pra nossa vida. E o melhor pra nossa vida é buscar Deus. Então faça mesmo sem vontade. Mas faça mesmo que você se sentir fraca. Se possível, responde minha pergunta. Deixa eu ver sua pergunta aqui, Marta. Eu tenho o hábito de todas as manhãs ler uma palavra e orar. Isso é um caminho para a intimidade com Deus? Com certeza, esse é o caminho. Com certeza, esse é o caminho. Flávia, você vai clicar no link da bio, tá bom? Que tá lá, Masterclass Lidiane Rosa. Você vai clicar lá, fazer a sua inscrição. Aí você vai entrar no grupo VIP. E aí você espera lá. Porque na quinta-feira a gente vai enviar o link da live pelo YouTube. A aula vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram. Por isso que tem que entrar lá para receber, para ter acesso. Tá bom? Então é isso, mulheres de Deus. É isso aí, Flávia. A luta da carne contra o espírito. Tem que ir mesmo sem vontade. Tem que ir mesmo fraca. Porque é só lá que a gente se fortalece, né? Não tem outra forma. A gente não vai se fortalecer sem se alimentar. Amém? Então é isso, mulher. Muito obrigada por você que esteve aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você puder fazer um print dessa live, vou até desativar os comentários aqui. Se você puder fazer... Deixa eu ver, deu certo? Desativou. Se você puder fazer um print dessa live, marcar, postar nos seus stories com uma frase que você aprendeu, com o ensinamento que você aprendeu aqui, marca a nossa página e eu vou repostar você, tá bom? Deixa eu fazer a pose pro print. Foi? Então é isso, mulher. Muito obrigada
pela sua companhia. Obrigada por você que ficou até aqui. Deus abençoe muito a sua vida e eu espero vocês na quinta-feira, às 20h07. Não deixe de fazer a sua inscrição no link da bio, tá bom? Um beijo no seu coração e até quinta!